TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com Fanuel Moreira, missionário de Deus. Vamos bater um papo aqui com o Fanuel, conversar bastante sobre esse assunto, entender o que são as missões e um pouco da experiência que ele tem relacionado a todo esse campo missionário. Fanuel, seja bem-vindo ao programa Abrindo o Jogo. Obrigado, Dr. Fides. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre a missão, falando um pouco sobre Jesus, e acredito que a sua vida vai ser edificada hoje pela manhã. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Fanuel. Fanuel é um grande amigo. Primeira pergunta, a gente quer conhecer um pouco o Fanuel. Quem é o Fanuel Moreira, que tão cedo, já jovem ainda, vamos dizer assim, mas já com bastante experiência nesse campo missionário, se dedicou e vem se dedicando a todo esse campo. Quem é o Fanuel? Então, Dr. Fides, eu costumo dizer que eu sou um jovem de 26 anos de idade e que eu tenho apenas 2 malas, algumas roupas e uma Bíblia e o mundo aí afora para poder levar o reino de Deus. Então, tenho 26 anos de idade, sou nascido e criado no berço evangélico. Os meus pais são pastores, pastor André Moreira, Lucimar, né? Minha família toda praticamente, todos eles são evangélicos também. E desde pequeno os meus pais me ensinaram o verdadeiro caminho, que é de fato levar a palavra, levar a ajuda, o alimento, né, para as pessoas afora. Então, hoje em dia, muitas pessoas até me perguntam, né, você é muito jovem e tá aí pregando aí, saindo, falando de Jesus, o mundo afora. E para mim só tem um sentimento de gratidão, né, por estar fazendo isso, porque conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Então, a minha maior honra e satisfação mesmo é poder tornar o nome de Jesus conhecido. Dentro do que você mencionou agora, essa base familiar é muito importante. Sim. E aí, a criança, vamos falar aqui da criança, ela sendo criada, né, no caminho de Deus, faz toda a diferença? Faz toda a diferença, porque hoje em dia, né, tem muitas facilidades, o mundo influencia muito essa questão da criança, a juventude. Então é muito mais fácil uma criança, um jovem... Querer ser youtuber, por exemplo. Vamos falar aqui. Exatamente. Acabar influenciando as pessoas, os jovens, crianças, para o caminho errado. Então, quando tem uma base familiar ali por trás, como uma cobertura, e até uma cobertura espiritual também, Dr. Fides, isso agrega bastante no crescimento daquela criança. Ela vai crescer e ter um futuro totalmente excelente, diferenciado de outras crianças, outros jovens, e ela não vai estar passando por debilidades que muitos jovens e crianças dificuldades, o próprio Jesus nos fala, né? Dificuldades, enquanto viveis no mundo teria aflições, não é isso? Isso, mas tem dificuldade, a gente não tem como escapar delas, né? Exatamente. Porque o Fanuel é missionário, o Dr. Fides é cristão, enfim. Não tem dificuldade no mundo, não. Nós temos dificuldade, mas nós temos a quem nos socorrer e quem anda de mão dada com a gente o tempo inteiro. Exatamente. Agora, falar de missões, explicar um pouquinho para quem está em casa, o que são missões? A gente escuta muito falar, fulano é missionário, o amigo tal é missionário, mas o que de fato é missão? Então, eu posso relacionar dentro de uma frase, que fazer missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Primeiro você precisa conhecer. Independe de religião, é isso? Independente. Você precisa conhecer Jesus e tornar o nome dele conhecido. Primeiramente, a primeira missão que você faz é dentro da sua casa. A primeira missão que você faz é dentro da sua casa, como? Ajudando,
né, dentro de casa. Sendo um filho obediente à mãe. Exatamente. Um bom marido, uma boa esposa, exatamente. Enfim, é uma missão. Exatamente, isso já é uma missão, né? Muitas pessoas, Dr. Fides, acham que a verdadeira missão é simplesmente você sair da sua cidade, sair do seu país, né, para poder ir pregar, para poder ir falar e tudo mais, mas não, a missão começa dentro da sua casa. Se você é um filho exemplar, você já está fazendo a missão, que você está fazendo a diferença. Fazer missão é isso, é fazer a diferença, se tornar diferente. Ser uma pessoa melhor que isso aí tenha princípios e valores. Isso aí. Né, que esses valores, esses princípios, eles acabam ecoando. Não é isso? Exato, exato. Agora, nesse campo missionário, você tem experiências fora do país? Tem, sim. Você não pode, você mencionou aqui, antes da gente iniciar o programa, que não pode citar os países. Mas sim, quais localidades, regiões, assim, que você fala um pouco pra gente? Então, pela graça de Deus, dentro dessa caminhada, jornada missionária, já frequentei alguns países, já mais de 5, 10 países aí espalhados aí pelo mundo, graças a Deus. E alguns locais ali dentro da Ásia, na Europa também, a gente tem vivido grandes experiências com Deus, né, levando o reino de Deus para dentro de casas, dentro de prostíbulos, dentro de mesquitas, enfim, né? A gente tem feito isso daí. Agora, qual que é a dificuldade, você estando em outro país, a questão da língua? Então, o desafio de você estar em outro país e levar ali o evangelho, a palavra de Deus, mas em outra língua. Então, é um desafio enorme, porque muitas das vezes, quando a gente não sabe a língua nativa da onde você está, dificulta um pouco da questão de você expandir mais o reino de Deus, né? Falar mais ali sobre Jesus, porque acaba tendo uma parede entre você e o ouvinte por conta da língua, né? Do idioma, né? Então acaba que você não consegue transparecer tanto aquilo ou interpretar tanto aquilo que você quer passar para a pessoa. Mas no início de tudo, né, dentro de alguns países, uma das nossas estratégias é até mesmo usar o próprio Google do celular, o Google Tradutor, muitas das vezes conversando no Google ali com a pessoa. E funciona bem? O Google Tradutor funciona? Atende bem, né? Funciona, porque tem agora esse aplicativo que é offline, né? Então aí tem como você ir ali conversar com a pessoa. Mesmo que não tenha acesso à internet na localidade, isso, você consegue ali estar... Exatamente. Ou então tem alguns amigos meus que também falam muito bem a língua talvez nativa, o árabe mesmo, em alguns países aí bem específico, que ali pode te traduzir, ou até mesmo você mesmo estudar um pouco daquela língua nativa. E você pegar algumas palavras específicas e trabalhar em cima daquelas palavras para poder conseguir se achegar mais daquele nativo ali local. Em relação a missões, você entende que é chamado? Um chamado de Deus? Então, para certas coisas, sim. Para certas Por coisas, exemplo? Sim. Então, eu gosto até usar uns exemplos assim. O que acontece? Existem pessoas que foram chamadas, um exemplo, né? Existem pessoas que foram chamadas para entregar água, mas existem pessoas que foram chamadas para ficar na porta. Então, quem foi chamado para entregar água, ele nunca vai conseguir, talvez, entregar o seu melhor ficando na porta, porque o chamado dele foi ficar servindo água. E dentro da missão não é diferente. Tem vários campos dentro da missão. Exatamente. Então, existem pessoas que foram chamadas simplesmente para estar ali no tete-a-tete, no 1 a 1, indo em casa. Existem pessoas que foram chamadas para poder pregar, falar do amor de Deus dentro de igreja, nas ruas. Então, tipo assim, existe... Pode ser o chamado, então, que você está querendo me dizer que ele pode ser específico para cada tem várias funções. Isso, tem várias funções. Mas a missão em si não depende só disso. Porque, como eu disse, né, a missão é você fazer a diferença. E você pode fazer a diferença dentro da sua casa. Se você não consegue ser um missionário dentro da sua casa, dificilmente você vai conseguir ser um missionário para convencer, para convencer o próximo, convencer o outro sobre Cristo. Exatamente. Em Petrópolis, existe algum projeto que você atua hoje? Como é que está hoje a tua atuação aqui no município? Então,
Aqui em Petrópolis, graças a Deus, nós temos aí um projeto que, graças a Deus, está sendo muito abençoado para muitas pessoas, né, tendo bastante resultados, chamado Sala de Adoração. Então é um projeto que abrange muitos jovens, né, e um dos nossos focos através desse projeto é simplesmente tirar essa juventude Da rua, das ruas, desse mundo cruel mesmo, e tá... Tem um acolhimento, né? É isso daí, um acolhimento. Uma conversa, um bate-papo, Isso pelo que eu estou entendendo aqui, nunca fui, tive a oportunidade de participar, Sim. mas é um encontro de jovens, vamos dizer isso assim, daí, um encontro isso de aí. jovens voltados Nas a Deus. igrejas, nas ruas. Independe também de religião, todo mundo ali acolhido, Exatamente. cuidado. Simplesmente um momento para falar de Jesus. É isso que a gente E quer. viver ali uma comunhão entre jovens, é isso? Exatamente. O nome do projeto é Sala de Adoração. Sala de Adoração. Tem algum lugar específico atualmente que esteja acontecendo, algum encontro? Então, Como é que tá geralmente a gente faz nas igrejas. As igrejas entram em contato com a gente e nos convida para poder estar fazendo esse evento, né, nas igrejas. Mas geralmente a gente faz nas ruas também, nas praças também. Para entrar em contato hoje com o Fanuel, qual que é o endereço do Instagram? Queria que você deixasse aqui já, até Sim. porque tô lembrando, pra gente não esquecer disso, Não, sem já problema. deixar o teu contato. Como é que te encontra hoje no Instagram? Então, o meu Instagram é @_Fanuel Moreira. E também tem o Instagram do nosso projeto, que é @Sala de Adoração Petró. Você pode ir lá, pode estar seguindo, e ali tem todas as informações, pode entrar em Dali contato. em diante tem como entrar em contato. Sim, exatamente. Pode me chamar no meu Instagram pessoal também, não tem problema. E Ali passa as informações, enfim. Sim, exatamente. Consegue estar... E deixa eu perguntar aqui agora, curiosidade, qual o maior desafio que você possa estar lembrando agora, nesse momento, nesse ponto assim relacionado à missão? Teve dificuldade já de voltar ao Brasil? Fala um desafio Então, que você encontrou. dentro da missão, eu sou missionário em tempo integral. E dentro da missão, a gente tem muito desafio financeiro, né? Então, o desafio financeiro é um desafio grande, enorme mesmo, que a gente enfrenta no dia a dia. Mas tendo sempre a convicção que Deus sempre ele nos provê, Deus nunca nos desampara, né? Então, dentro da missão, o maior desafio mesmo é a questão financeira. Mas mesmo tendo esse desafio, custo com as passagens, Exatamente. com estadia. Exatamente, passagem, estadia. Nós aqui, específico aqui em Petrópolis, eu, minha equipe, nós pegamos uma responsabilidade de pelo menos 1 a 2 vezes por mês estar abençoando uma família que de fato precisa, né, com cesta básica, essa parte social, né? Então a gente tem esse desafio financeiro, justamente para levantar esse recurso, esse sustento, para poder estar abençoando outras pessoas também. Não é só em questão só de estadia, de passagem, mas é sobre essa questão que a gente faz também na parte social. Para estar levando um bem-estar para o próximo. Exato, exatamente. O que você projeta assim como meta, planejamento dentro do campo missionário? O que você almeja assim e realmente entendeu de Deus que seja assim a tua próxima etapa? Então, o meu foco, o meu projeto mesmo, atualmente falando, como eu disse, né? Nós estamos aqui para poder falar de Jesus, falar do amor de Jesus e tudo mais. Então, o meu foco simplesmente é poder acabar com essa debilidade que muitas famílias enfrentam no dia a dia. Hoje em dia, eu conheço algumas famílias aqui dentro de Petrópolis mesmo que tem uma condição financeira muito precária e está enfrentando um declínio financeiro muito difícil. E então, futuramente, o meu projeto mesmo, o meu foco é alcançar essas famílias e ajudar elas, e também na parte das crianças também, ajudar essas crianças, né, a questão do futuro delas, educação, né? Nós temos um projeto muito bom aí que está acontecendo nos bastidores em questão de ajudar em questão de cursos, né, para essas crianças também, poder
tá cursando ali para futuramente elas ter uma profissão assim adequada, né? Excelente para elas. Dentro disso, você falou aqui dessa movimentação. Queria te perguntar, durante a pandemia, como é que ocorreram as missões, como é que foi? Eu já perguntei vários entrevistados aqui como foi a atuação dele durante a pandemia e nunca tive a oportunidade de perguntar a um missionário. Como é que foi levar um momento tão difícil, tão complicado. Eu tenho certeza que foi essencial Sim. alguém ter esse tipo de carinho, cuidado e acolhimento relacionado a esse momento de pandemia. Então, dentro da pandemia, né, como o senhor disse, foi um momento muito delicado e difícil. Porém, um momento desafiador para a gente e para quem está nos recebendo também, né? Mas foi um momento muito favorável, porque vivenciamos momentos de pessoas que de fato já estavam quase, né, falecendo e tudo mais. Né? Exatamente, pessoas que também já tinham perdido a esperança. E fomos ali para poder simplesmente levar o amor, levar o carinho, até dentro de alguns países também, porque dentro da pandemia a gente não parou, eu não parei. Então fui a alguns países também para poder levar esse carinho, esse amor, esse afeto, também mantendo todo o cuidado possível, simplesmente também em questão preservando a minha saúde e também da pessoa ao qual a gente está cuidando ali. Agora vamos dizer que a gente está vivendo um momento agora pós-pandemia. Você já nota alguma diferença na sociedade, no mundo? Você tem autoridade, né, para falar, para poder comparar o Brasil a outros países. O que você consegue visualizar disso? Então, o assunto aqui que nós estamos abordando é sobre Jesus Cristo, né? Sim. Sobre Deus. E dentro do nosso país nós temos a total liberdade para falar sobre Jesus Cristo, né? Então, se for parar para comparar entre o nosso país, o Brasil, né, com outros países, né? Na verdade, até lá fora, doutor Filhas, em outros países, eles olham para o Brasil e eles enxergam o Brasil como um país avivado, um país que alegre, frutifica, né? Um país alegre, um país que acolhe pessoas. Então, muitos países do lado de fora, eles pensam assim, pessoas de outros lugares pensam assim, o meu maior sonho é que a nossa nação se torne como o Brasil. E nós, tem uma liberdade, né? Exatamente. E nós daqui do Brasil, nós pensamos assim, nossa, o Brasil está caído, o Brasil está... A gente pensa muita coisa, fala mal do Brasil, sendo que pessoas lá fora queriam ser como o Brasil é, né? Nessa questão de levar o evangelho, de falar sobre Jesus, ter essa liberdade. O nosso país é um dos maiores países que mais envia missionário por aí afora. No mundo, né? Pelo mundo todo. E muitos países lá fora queriam ter essa liberdade e não tem. Aquilo que você está falando aqui, o Brasil é um país de missionários. Exatamente, exatamente. É uma coisa assim forte que muitos países que você percorreu, sobretudo na Ásia que você falava. Sim. Aqui, não pode citar o nome dos países, sim, é uma ética que o missionário, sim, possui, né? Sim. Mas que existe assim uma repressão. Exatamente, muitos países fechado mesmo para o evangelho, países assim que de fato você não pode simplesmente falar de Jesus, né? É muito complicado mesmo, bem... Você já correu algum risco assim de prisão, de alguma coisa nesse sentido? Não, de prisão. Mas teve algum amigo, teve alguma situação? Sim, amigo sim, tem conhecidos meus de um país específico na Ásia, nativo, ela e ele, eles são nativos desse país e eles precisaram ser deportados do próprio país deles mesmo de origem, por essa questão de reconhecer eles como missionário, como alguém que fala sobre Jesus, que ama Jesus, e simplesmente eles vieram aqui para o Brasil. Eles estão morando aqui no Brasil, né, agora, mas eles não podem mais entrar no país de origem deles. Entendi. É um relato de um professor no curso de teologia, nesse seminário que eu estou fazendo. E ele mencionou que teve um missionário, ficou 6 anos num determinado país, não vou citar o nome aqui também, sim, e conseguiu evangelizar uma pessoa. Uhum. E aí nessa palestra que ele falou, ficou 6 anos, conseguiu evangelizar uma pessoa. Sim.
E aí ele deu esse relato na palestra e tal, a pessoa falou, pô, mas 6 anos uma pessoa só, aí para você ver o valor que uma alma tem para Deus. E ali eu fiquei 6 anos trabalhando em missões, tentando, levando a palavra e conseguir apresentar, né, a Sagrada Escritura. Aqui a gente não está falando de religião, a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando de Deus, que é totalmente diferente, né? Exato. E dentro dessas missões, Fanuel, relacionado ao Brasil, tem algum projeto específico, tem alguma ação assim que você pensa em fazer, alguma região no Brasil, ou de Petrópolis mesmo, que toca assim bastante seu coração? Então, na verdade, nós já temos alguns trabalhos. O planejamento, né? Vamos dizer assim. Sim, então, melhorando a pergunta aqui. Na verdade, nós já temos alguns trabalhos, né? Aqui em Petrópolis. E alguns deles são dentro de Cracolândia, prostíbulos, né? E a gente atua ali falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo e tudo mais. E futuramente o projeto, o pensamento, o foco é que praticamente em todos os estados do Brasil, todos eles sejam alcançados mesmo pelo reino de Deus, sobre a palavra de Jesus Cristo e tornar o nome de Deus conhecido. Esse é o nosso maior foco. Sim. Queria que você fizesse assim mencionasse algum momento, alguma experiência, claro, sem citar o nome da pessoa, que você falou que não pode, alguma coisa que tenha te impactado muito durante alguma missão, algum caso, alguma situação, alguma experiência que você, para si mesmo, às vezes você vai para evangelizar ou vai levar a palavra e a gente é impactado, nós mesmos, com a palavra. Na verdade, né, sobre isso, acontece muito, né? Muitas das vezes a gente pensa assim... a palavra pro próximo, né, pro outro, e ele está servindo pra gente. Isso aí, tô indo para servir, mas na verdade quem está sendo servido é a gente, né? Há uns anos atrás, bons anos atrás, eu tinha muito, quando na verdade o sistema da minha vida era simplesmente trabalho, casa e igreja, trabalho, casa e igreja. E eu pensava muito nessa questão, não, eu vou sair, eu vou evangelizar, vou falar sobre Jesus, e pensava, não é possível que não tenha uma pessoa que não conheça Jesus Cristo. E eu ficava nessa, né, achando, até que eu tive essa experiência, né, ali na Ásia. Eu estava dentro de um povoado bem específico, onde eles têm as suas próprias línguas, seu idioma específico, sua cultura específica, sua religião específica, um povoado muito fechado, né? E a experiência que eu tive, Dr. Fidias, é que eu estava com 2 missionários amigos meus, e um deles estava traduzindo para mim, e a experiência que eu tive era que naquele bate-papo, naquele café, né, eu falando sobre a volta de Jesus Cristo, e o líder daquela casa, ele simplesmente falou assim para mim, então, quando que o seu amigo vai voltar? Quando que Jesus vai voltar? Quando ele for voltar, traga ele na minha casa, porque eu preparo o melhor chai para receber ele. E quando aquilo foi traduzido para mim, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou comigo, ministrou assim comigo, ele de fato, ele não sabe quem eu sou. Então eu tive a noção que existem pessoas no mundo que nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo, nunca ouviu falar sobre o Evangelho. E aquilo dali me impactou de uma tal forma que me estimulou mais ainda a poder sair, trabalhar para poder falar e expandir sobre o reino de Deus. O papo tá bom aqui, meu amigo Fanuel. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta dentro de um minutinho. Já já nós voltamos, fiquem com Deus. Dentro de um minutinho a gente volta com o programa Abrindo o Jogo. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente.
Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Estamos hoje com o Fanuel Moreira, missionário, e a gente vem conversando sobre a Palavra de Deus. Fanuel, a gente falava aqui sobre a sua experiência, como você foi impactado em determinado tipo de trabalho. Isso fica marcado, Fanuel? Repercute na tua vida, no dia a dia? Como isso tem sido para você? Qual o impacto, assim, o ganho, vamos dizer, que um missionário tem, que vai além dessa experiência? Então, eu costumo muito dizer que eu sou conhecedor de histórias, né? Eu gosto de ouvir histórias. Vivencia elas, né? E vivencio elas. Então, eu acabo conhecendo determinadas famílias, pessoas que estão num declínio terrível, e eu acabo ajudando aquela pessoa, de alguma forma, até ela recomeçar ou reconstruir a história dela de novo. E quando eu vivencio isso, para mim é um momento de muita gratidão, de fato, né? Então, muitas das vezes eu estou em casa, até mesmo na hora de dormir, me passa as lembranças, as memórias, os momentos, e eu fico assim: Jesus Cristo, o Senhor é lindo, é perfeito mesmo, e não existe outra coisa melhor, né, do que Jesus Cristo, né? Então é um sentimento de gratidão mesmo que a gente tem. Como é que funciona esse passo a passo, se é que você pode falar, em relação à missão? Como é que é a abordagem? Existe um acompanhamento depois? Como é que é isso? Então, quando se fala sobre evangelismo, se fala sobre estratégia evangelística, né? Então, existem determinadas situações e locais também que nós não podemos agir diretamente com a pessoa, falar sobre Jesus diretamente com a pessoa. Então, das estratégias, eu posso até falar, que é o relacionamento, porque Jesus, ele é relacional, né? Então, a gente sempre procura buscar um relacionamento com as pessoas para simplesmente, através do relacionamento, criar um vínculo e falar sobre Jesus com aquelas pessoas, no caso, né? Criar uma amizade. E nós temos sim o acompanhamento, porque simplesmente a gente não quer simplesmente mostrar, falar sobre Jesus e sumir, né? E sumir, deixar aquela pessoa ali. Não, a gente quer acompanhar. Tira dúvida, ajudar, lê a Bíblia junto. Exatamente. Como é que funciona isso? Ensina o que ela precisa aprender, tira algumas dúvidas, né? Explica sobre a Bíblia. A gente não sabe de tudo, mas daquilo que a gente sabe a gente explica, e aquilo que a gente não sabe a gente estuda para poder ensinar também, né? Então, o maior líder que existe é aquele que é o líder que serve. Primeiro ele faz para depois ensinar, e é isso que a gente carrega. Não indica nenhuma religião, tem que seguir essa religião, tem que fazer isso, não? Então, como eu disse, né, o nosso maior foco é simplesmente conhecer Jesus e tornar ele conhecido. Eu não prego religião, eu não estou aqui para viver religião. Eu estou aqui para viver Jesus Cristo e falar sobre Jesus. Em termos de Bíblia, vocês distribuem Bíblia também? Como é que funciona? Sim. Ainda mais em países mais fechados, nós temos uma dinâmica, Dr. Fidias, que é sobre esquecimento de Bíblia. A gente sai, levanta um recurso financeiro, compra mais de 200 Bíblias, né? E sai distribuindo através das estratégias que nós temos, que nós armamos. Distribuímos Bíblia. Aqui no Brasil é muito mais fácil para distribuir Bíblia, mas em países mais fechados é mais complicado. Então precisa de uma estratégia específica e a gente distribui Bíblia. E tem, o Dr. Fidias, até relatos, até mesmo de pessoas que a gente conheceu, que aceitou Jesus Cristo, se converteu através da Bíblia. Através da Bíblia que a gente doou ali, ou que a gente deixou pelo canto para as pessoas encontrarem, né? Tem uma situação de hoje em dia ela se tornou uma missionária, uma moça... Pode dar o testemunho. Sim, uma moça de uma religião específica ali na Ásia, de uma cultura totalmente fechada, onde mulher ela não tem voz dentro dessa cultura. E ela era muito devota à religião dela. E ela,
estava andando na rua e encontrou uma Bíblia em cima de um banco, na calçada, assim, né? Sim. E ela levou essa Bíblia para dentro de casa. Simplesmente ela levou para ela, era um livro, levou e deixou em cima da mesa. Durante 2 dias, ela dentro da casa dela, não mexeu naquela Bíblia, mas ela, toda vez que ela passava perto daquela mesa, Dr. Filhas, ela sentia uma curiosidade enorme de querer saber o que estava escrito dentro daquele livro. Até que um determinado dia, ela abriu aquele livro, no caso era a Bíblia, e ela começou a ler. E ela lendo foi criando mais curiosidade sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Evangelho. E hoje em dia ela aceitou, hoje em dia ela é uma grande missionária e ela fala que a maior revelação que ela teve dentro dessa vida toda foi ter aberto aquela Bíblia e ter conhecido Jesus Cristo. O próprio Jesus se revelou para ela através da Bíblia que ela encontrou na rua. Então a nossa estratégia é esse, é esquecimento de Bíblia. A gente vai na rua, deixa a Bíblia num canto, porque a gente tem a certeza que a próxima pessoa que passar por ali, encontrar aquela Bíblia, ela vai ter a revelação de quem é Jesus Cristo. Alguma passagem da Bíblia assim que é muito marcante para você, que você gosta muito quando está conversando em missões? Então, eu tenho uma passagem na Bíblia que na verdade foi uma que Deus compartilhou comigo quando eu decidi a vivenciar a missão integralmente. Isaías, capítulo 6, no versículo 8, né? Quando o próprio Deus ele pergunta para Isaías: a quem enviarei? E quem irá por nós? E Isaías ele fala: eis-me aqui, envia-me. Então isso é uma passagem que de fato marca mesmo no meu coração, porque se eu não sair para ir falar sobre o amor de Deus, se você que está em casa, a gente não sair para falar do amor de Deus, quem irá? Então a gente sempre precisa ficar com essa pergunta. Não é que Deus precisa da gente, mas Ele tem um amor tão grande que Ele nos usa, né? Exatamente, nós somos o canal, né, para abençoar outras pessoas e tudo mais. Deus, a palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser dita, portanto que na Bíblia fala: ide e pregai o Evangelho. Então nós temos uma missão, que é falar sobre Jesus Cristo. E se a gente não faz essa missão, quem vai fazer? Eu queria que você falasse um pouco sobre o amor de Deus. Então, como é que você entende o amor de Deus? Como é que você consegue transbordar isso, Fanuel? Então, sei que é difícil a pergunta. É muito difícil falar explicar sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é enorme, é grande, né? Então, mais de viver, né? Exatamente. E quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente conhece o amor de Deus. É como uma relação de um casal. Quando você tem até aquele ditado, né, popular que as pessoas dizem sobre o amor à primeira vista, né? Quando você vai, conhece uma moça ou conhece um moço e você acaba gostando e se apaixona por ela, e daqui a pouco você vê que você está amando aquela pessoa, aquele cônjuge, né? Então o amor de Deus é muito maior do que isso. É maior do que o amor, assim, humanamente falando. O amor de Deus é extraordinário. Passa, e se você ama o seu marido, ama o seu esposo, ama a sua esposa, e você acha que isso é o seu filho... Filho, que é coisa muito forte, né? Exatamente. É um sentimento muito forte. Então, se você acha que você ama o seu filho, tenta imaginar como que é o amor de Jesus Cristo. Porque vai além do que isso. É isso. Manuel, a gente vai chegando aqui caminhando para o finalzinho do programa. Sim. Primeiramente, eu quero te agradecer a oportunidade, a possibilidade de a gente estar conversando. E eu quero abrir para você também a oportunidade de você fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem, fazer um convite que você iria fazer, né? Sim. Fica à vontade. Primeiramente, Dr. Filhas, eu queria mandar um abraço para toda a minha família aí, meus irmãos, meus pais, Lucimar, pastor André Moreira, meus irmãos, minha cunhada, minha sobrinha, Camila, Deus abençoe vocês grandemente. Também quero deixar um forte abraço para alguns amigos meus, e um deles se chama Wesley Barreto. Quero deixar um abraço para o Wesley Barreto, para os meus pastores,
né? Pastor Arthur Lobo, pastor Juliano Loureiro, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Gustavo, Renan Lima, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E, Dr. Fides, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você que está aí nos escutando. Sobre o almoço missionário. Deus abençoe vocês. Lembrando Sim. que dia 21 de maio agora nós vamos fazer entregas de almoço missionário em prol do projeto que nós temos. Então, aonde vai ser? Como é que entra em contato? Então, você que quiser encomendar a sua quentinha, o seu almoço, a gente faz entrega, tem o nosso contato, eu vou deixar o meu contato aqui, 24 988 08 28 94. Você pode entrar na minha rede social também, _ Fanuel Moreira ou @ Sala de Adoração Petrol. Você pode entrar e pode encomendar o seu almoço também, um valor muito simbólico, simplesmente para abençoar no projeto também. E dia 26 de maio nós teremos também nossa pré-conferência da Sala de Adoração. Será ali no início da Estrada da Saudade, na Igreja Aroma de Cristo. Você é o nosso convidado. Manuel, muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Até o próximo programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.